Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann e Malco Camargos. E a gente começa com a notícia do dia, né? A partir de amanhã, a gasolina e o etanol devem ficar mais caros com a volta da cobrança de impostos federais, como o PIS/COFINS. Havia um impasse entre as alas política e econômica do governo. A ala política, Eduardo Costa, queria que a isenção completa fosse prorrogada. Já a ala econômica entendia que, diante do impacto nas contas públicas, a cobrança dos impostos deveria voltar integralmente. Bom dia para você. Como é que está o senhor? Bom dia para o senhor e para todo mundo. Em 2003, o senhor estava no volante de ônibus ou caminhão? Tava no caminhão. Dentro do caminhão, o senhor deve ter escutado que o Lula, depois de tomar posse como presidente da República, perdeu grandes amizades e grandes aliados históricos, como a Heloísa Helena, por exemplo, que é uma que me vem à mente. Sabe por quê? Na hora de fazer o governo, ele falou, epa, menos. Ele até pode perder a grande estrela hoje do partido dele, que ele é presidente do partido, que é a Gleisi Hoffmann. Ele falou, não, aqui não, filho. Acabou, faz o L. Agora é hora de governar. E para governar, sem dinheiro, não tem jeito não. Então, venceu o Haddad, porque também, se o Lula não faz isso, desmoralizava o Haddad, acabava com a política econômica, e vai vencer sempre o sentido de que tem que pagar as contas. Vai frustrar muita gente? Vai. Petistas vão ser muito hostilizados? Vão. Os outros acham que são petistas também vão. Faz o L. Eu já vi um cara que passou ali e falou, me faz o L. Não é fácil, deve ser L de luta, né? Então, mas isso é uma verdade, vai acontecer. A única coisa que eu não estou entendendo é que a partir de amanhã voltam impostos federais a incidir sobre o preço da gasolina, certo? Então eu não posso escutar a rádio de madrugada como escutei hoje, os taxistas falando que os postos estão aumentando. Todos. A desculpa da outra vez é que eles tinham que fazer os estoques. E agora? Não tem desculpa. E eles andaram ficando com raiva da gente. Alguns donos de posto ficaram. Claro, mandaram mensagem, e-mail, se história toda. Se não quer aparecer, dizia Glória, não deixa que o fato aconteça. É tipo isso. Ô Malco, eu trouxe aqui uma disputa entre a política e a economia. Mas, na verdade, eu não sei se eu fui tão feliz assim. Me parece que era disputa muito mais em duas áreas políticas do governo. Bom dia para você. Bom dia. Não há muito disputa entre política e economia. Há uma determinação, Júnior. A ciência política traz isso há muito tempo. É a economia que determina a política. O eleitor vota pelo bolso. Se a economia vai bem, a situação continua no poder. Se a economia vai mal, ele vota na oposição. Foi assim agora em 2022. A economia não ia bem, apesar dos economistas acharem que estava tudo bem para o cidadão. A vida não estava fácil, ele optou pela mudança, tentou voltar um tempo atrás. Agora, sobre o aumento, venceu uma ala do governo. Uma ala que vem sido muito pressionada, uma ala que vem sido desacreditada desde o início. O presidente deu um sinal para esse povo. Haddad tem poder, está aí o sinal para o mercado. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. Nós teremos uma nova disputa com o mercado daqui a alguns dias, quando finalmente mudar a diretoria da Petrobras e o governo ter autonomia para gerir a empresa. Será que vai acontecer, vai continuar como está, a tal da paridade de preços internacionais? Será que o lucro continuará sendo garantido aos investidores em detrimento do investimento em políticas públicas que pode ser feito com esse dinheiro? Essa batalha está só começando e só acabará quando o novo presidente da Petrobras tomar posse na empresa. Ô Ricardo Kertzmann, o Malco já está com um passo à frente aqui da nossa discussão, já pensando lá na frente que o embate vai ser maior. Ontem o mercado reagiu bem, inclusive a essa mudança, essa batida de martelo aí, a Petrobras com as ações subindo e tal. Mas queria voltar um pouquinho assim e te provocar a fazer conta. Se os impostos federais continuassem zerados, haveria uma perda de arrecadação de, pelo menos as estimativas dizem, 3 bilhões de reais por mês. Por outro lado, a volta da cobrança dos impostos pode causar um efeito dominó e, lógico, um aumento da inflação, porque aumentou o combustível, isso afeta diretamente na prateleira dos supermercados e em outras coisas também, em transporte, enfim. Essa equação é difícil de fechar, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Deixa eu começar pelo final da fala do Malco. O Malco falou a respeito da alegria, dos investidores com o lucro da Petrobras. A gente tem que lembrar que o maior acionista da Petrobras é o governo e, nesse caso, o dinheiro que vai para lá é para poder pagar a conta. Então, a grana não vai só para os investidores, não. Com relação à notícia propriamente dita da reoneração dos combustíveis, uma coisa que eu acho importante pontuar também, todo mundo sabe o quanto eu critico, o quanto eu sou
contrário, né, às políticas que o PT historicamente implanta, e principalmente do presidente Lula. Realmente é uma figura que a mim não me agrada, mas eu acho que a gente tem que criticar o que tem que ser criticado e tem que dar a César o que é de César. Essa medida provisória que instituiu a diminuição dos impostos, ela valia até dia 31/12 do ano passado. Foi o que a gente conversou aqui ontem. Foi uma medida eleitoreira feita pelo governo Bolsonaro que tinha prazo de validade. Então não é que este governo está reintroduzindo os impostos, não. Os impostos acabaram no dia 31/12 e foram renovados por mais 2 meses nessa gestão. Eu acho que a grande questão aqui, Júnior, é que todo mundo quer comprar coisas mais baratas. Eu também quero. Eu quero comida mais barata, eu quero transporte mais barato, eu quero lazer mais barato, moradia mais barata, só que alguém tem que pagar a conta disso. E nesse caso aqui, a gente vai ter que descobrir quem vai pagar a conta. Se são os governos, né, União, Estado e municípios, se vai ser a Petrobras e os acionistas, conforme o Malco falou agora há pouco, ou se vai ser, como sempre, a população, que é quem sempre leva no lombo. Você escolhe quem? Escolhe quem? Eu escolheria a Petrobras e os acionistas, sim, porque nessa hora, Júnior, a gente tem que espetar em quem é mais rico. O caixa do governo está todo estourado. Se estourar mais ainda, todas as consequências que advêm disso são muito mais danosas. O povo brasileiro, a gente vai ter um pouco mais à frente na pauta aqui, já está totalmente esgoelado, está com as contas todas atrasadas, são 70 milhões de inadimplentes, não tem dinheiro para poder bancar o custo. Então vamos espetar no lombo de quem tem mais grana, que é a Petrobras e os acionistas. No lombo da Petrobras, Malco, é isso mesmo? Para mim, sem nenhuma dúvida, cabe à estatal usar o seu papel de empresa estatal e agir em nome do Estado e dos servidores do Estado, que somos a população. Então cabe comprometer parte do lucro e possibilitar que nós tenhamos um custo mais justo do combustível. Quem opera o mercado agora arrepia todinho, Eduardo Costa, com a fala do Ricardo e do Malco. Se eu fosse acionista da Petrobras, eu estaria invocado com os dois aí. Mas como não é? Como não é, vamos esperar para ver, que eu não entendo esse Pois Edu, eu acho que é o que eu te falei, alguém vai ter que pagar a conta. Se o governo não tem dinheiro, porque já está todo deficitário, se a população menos ainda tem dinheiro, então vamos em quem tem. Mas quando você olha para a situação e a empresa tem acionistas e tudo, não seria maldade também com quem está investindo? Tem dinheiro para investir? De novo, Júnior, você tem que escolher. Alguém tem que pagar a conta, a não ser que alguém chegue e invente tal do almoço grátis. Eu ainda não descobri isso aí. E tem um outro negócio triste nesses episódios de governos, é que é a mudança de rumo. Para onde que o vento vai? Por exemplo, agora o governo Lula está dizendo que vai aumentar mais o preço da gasolina e menos do álcool. Aí você vai induzir taxistas, produtores de aplicativos, cidadãos brasileiros a correr para comprar mais o carro, flex ou a álcool. Aí vem um outro governo daqui a 3 anos e fala assim, não, elétrico. É uma tristeza. Sobre esse ponto, Eduardo, tem uma questão que o preço do álcool sempre foi balizado o preço da gasolina. Não adianta subir a gasolina, porque automaticamente o álcool vai subir aumentando a margem de lucro de quem? Dos produtores e donos de postos. Ou seja, o cidadão não vai receber essa diferença que o governo está tentando fazer com o imposto verde, digamos assim, incentivando o álcool e punindo a gasolina. Não vai receber. A história mostra que não sobra no bolso do cidadão. Ele vai ficar ali mais ou menos 70% da gasolina para manter essa paridade, né? Olha aqui, especialistas esperam que o processo que pede a prisão do ex-jogador Robinho pode ser concluído, Ricardo Kertzmann, em até 6 meses. A previsão é feita com base no regimento interno e no histórico do Superior Tribunal de Justiça, onde o caso está tramitando. Ontem, só para deixar todo mundo na mesma página, o Ministério Público Federal concordou com a prisão do jogador aqui no Brasil por causa de uma condenação por estupro lá na Itália. Ô Júnior, a gente conversou sobre isso semana passada, né? E eu lembro que eu comentei o seguinte, são 2 coisas aqui que são muito importantes. Uma é que a lei seja cumprida. Se a lei brasileira prevê que um cidadão brasileiro não pode ser extraditado para cumprir pena, mas ao mesmo tempo ela tem uma reciprocidade, ela tem um acordo com um país estrangeiro dizendo que essa pena tem que ser cumprida no Brasil, então já passou da hora de começar a cumprir essa pena do Robinho. Número 2, se a pena em que ele foi condenado na Itália, diz que são 9 anos de prisão, eu espero que sejam 9 anos de prisão. Não adianta chegar aqui, aí ele acorda um dia, toma banho, diminui 1 ano, um dia ele fala bom dia, diminui outro ano, ele lê um livro, diminui outro ano, e no final das contas, ele acaba ficando 6 meses, 1 ano preso. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um estupro, a gente está falando da violação do corpo de uma pessoa. Isso já é grave o suficiente para qualquer ser humano que tenha moral, que tenha boa idoneidade. Ninguém pode aceitar uma coisa dessa. Mas principalmente no meu caso, e no nosso caso aqui da bancada inteira, o Malco tem uma filha, Júnior, você está com uma neném a caminho, o Eduardo tem 2 meninas e uma neta, eu tenho uma filha.
Quem tem mulher, né, quem tem uma filha, a gente sabe o tamanho dessa violência que acontece todos os dias contra milhões, contra milhares de mulheres no Brasil. Então esse caso tem que ser exemplar. Eu acho que inclusive o Robinho está pagando, o Daniel Alves está pagando por esse mau exemplo do Robinho, porque ele está preso preventivamente na Espanha e não soltam ele, justamente para não abrir esse precedente dele se mandar para o Brasil e ficar anos em liberdade por aqui. Ô Mauro Camargos, e aí? Será que Robinho vai mesmo preso? Será que vai servir mesmo de exemplo aí, como o Ricardo está falando? A palavra é exemplo. E exemplo que nós precisamos. Maus exemplos nós estamos dando todos os dias aqui em Itatiaia, noticiando um feminicídio, noticiando um novo estupro. Isso o cidadão está vendo no dia a dia. Raros estão os bons exemplos da punição para essas pessoas. Ontem mesmo, Júnior, um assassino quase confesso, que matou a mulher e jogou em cima do viaduto das Almas, depois pagou a fiança, já ia fugir de novo e foi preso novamente, ou seja, quase que saiu da sua punição pelo mau exemplo que nós estamos vendo na justiça brasileira. Tomara que este caso mostre, que são pessoas como referência, como Robinho, que nós vemos, são heróis nacionais, heróis com pés de barro, estão sendo revelados aqui, que precisam sim pagar por seus crimes. Espero que o Ministério Público e o STJ façam que o Robinho cumpra o dever de pagar o crime que cometeu em outro país, aqui em nosso Brasil. Ô Eduardo, o Malco lembrou muito bem um caso muito próximo da gente, que a gente está acompanhando, né? Esse rapaz, o Luiz Gustavo, está sendo acusado de ter matado a namorada, a esposa, enfim. Ontem, por causa de um outro crime, o tal de alteração do processual, fraude, enfim, né? Fraude processual que chama, né? Que é o nome técnico. Tinham colocado lá como é que chama aquele negócio, gente? Para tirar a pessoa lá? Fiança. De 100 salários mínimos. A audiência foi feita 1 hora antes do programado e o juiz deixou ele sair por 1 salário mínimo. Eu acho que o problema tá aí, sabe? Poxa, precisa ser tão brando assim? E a gente fica assustado, né? É aquele caso do Gutierrez, que o ex, correu atrás da mulher com a faca. Se não fosse a força da doméstica, né, para arrastar, para enfrentar, ele teria matado na frente das crianças, coisa horrorosa. Aí ontem ia ter lá a audiência de julgamento, ele não foi porque está com Covid. Gente, o Malco está em Camboriú, São Paulo, Nova York, o Malco participou da conversa de oração, amigo. Peraí, ué. Essas coisas que eu não consigo entender. Agora, sobre o Robinho, Júnior, o bom de falar na Itatiaia é que os ouvintes são muito fiéis, então eles sabem o pensamento da gente. Eles sabem que eu sempre busco diferenciar no trabalho de jornalista e na vida. Criminoso e bandido. Criminoso, Júnior, qualquer um de nós pode se tornar daqui a 5 minutos. Qualquer um de nós pode se tornar, cometer um crime. Bandido é diferente. E o único crime, ou um dos poucos crimes que eu considero que estão muito próximos um do outro, quem pratica é criminoso, mas é bandido, é o estupro. E quando o cara vem do nada, Deus dá a ele o talento, ele desenvolve o talento, ganha fama internacional, dinheiro pra caramba, e faz uma brutalidade dessa, é mais repugnante ainda, sabe? Então é cadeia para ele, para dar exemplo aqui no Brasil e para o mundo, de que nós aqui somos meio avacalhados. Vamos falar um pouquinho das mazelas nossas do dia a dia aqui, além das outras duas que a gente falou, é lógico, né? Mas esse aqui é um problema, acho que o Eduardo Costa já deve ter falado dele pelo menos umas 3.000 vezes aqui no Conversa de Redação. Usuários de um centro de saúde, um bairro das regiões mais populosas de Belo Horizonte, reclamam que há 2 anos vem sofrendo com a falta de médicos. A unidade que é responsável pelo atendimento, Eduardo, de 16 mil moradores, tem apenas 4 a 5 profissionais no dia a dia. E sabe qual foi a resposta da prefeitura? As equipes estão completas. Quer dizer, eu juro, o que eu vou dizer agora não diz respeito ao atual prefeito, tá? A prefeitos de 50 anos nessa cidade. Você não ouve dizer que um prefeito tirou um dia para ir a uma regional, visitar 2 escolas, o posto de saúde, sabe? A usina de asfalto tem lá, porventura, o posto da Sudecap, né, que é tapa-buraco, para conversar, para sentir. Para ouvir as pessoas. Nossa reportagem entrevistou um cidadão lá, dos mais envolvidos com a questão, e falou assim, eu defendo, olha que ideia, eu sei que nós estamos mais longe, né, porque a Vila Pinho, com esse crescimento, essa conurbação das cidades, Vila Pinho está logo ali, você pegou o anel rodoviário, chegou lá. 10 minutos daqui. Mas ele considera, na humildade dele, ele considera que a Vila Pinho é um lugar distante. E que por isso os doutores, ele não fala assim, os doutores podem não querer ir lá para dar uma graninha de condução ou de táxi. Então eu fico imaginando, não
coisa assim de afogadinho, não. Para você fazer um grande estudo no âmbito da Secretaria de Administração e Saúde, de onde residem os médicos e onde trabalham os médicos que são concursados. De repente você pega um médico, sei lá, ele mora no Belvedere e para ele pegou o anel e chegou. Fica mais fácil que o outro está morando no Horto, que vai lá. Essas coisas para você tornar a carreira mais atrativa. Mas, acima de tudo, estar presente, escutar. Esse é um trabalho que eu acho que os vereadores deviam fazer frequentemente. Eles estão até para fazer uma visita à Lagoa da Pampulha, ontem, hoje, não sei, os da CPI. Mas isso devia ser rotina. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Júnior, devia guardar 4 datas no mês, no mínimo, para juntar a turma de manhã, porque a reunião é de tarde, né? Ou de tarde, no dia que eles não têm sessão, falar assim, vamos visitar o posto de saúde e tal. Conversar, discutir. Eu não estou falando para ir lá para detonar o prefeito, para ouvir, porque tem muita sugestão boa que vem de lá que pode resolver. Só, Júnior, que essas pessoas que estão no poder vivem em mundos diferentes. Eles vivem no gabinete, mandando nota oficial, e os caras lá sofrendo na base. Eu estou vendo a prefeita de Vespasiano aí, falando que precisa mudar o transporte coletivo, precisa isso, precisa aquilo. Tá bom, mas ela é prefeita há 6 anos. Ela é presidente da Gabriel 2. Era o discurso dela hoje que vai mudar. Mas vamos mudar, prefeita. Mas já devia ter mudado. Porque eu recebi um e-mail aqui hoje, que é para mim, que é para você, que é para todo mundo da rádio, de uma moradora de lá, do Morro Alto, que sofre. Pena que eu não lembro o nome dela. Ela mandou um e-mail para Conversa da Ação. Falou assim, pelo amor de Deus, lembra, prefeita, que de promessa nós estamos cheios. Deixa eu tentar fazer um exercício com você aqui, Ricardo, porque nem eu, nem você, nem o Malco, nem o Eduardo precisamos desse atendimento do SUS aqui em Belo Horizonte. Graças a Deus temos bons planos, seja pela empresa que proporciona isso, seja pelo trabalho de vocês, enfim. Mas a grande parte das pessoas que ouvem agora o Conversa de Redação precisam desse atendimento. Tenho certeza absoluta disso. Você já parou para pensar se sua filha agora precisasse de um atendimento médico, você levasse num posto de saúde, numa UPA dessa, e ficasse lá 12, 13 horas com ela no colo, passando mal, e não ter um médico para atender? Penso isso toda hora, Júnior. E penso mais ainda, ela ficar 12, 13 horas e não ser atendida. E mandar eu voltar no dia seguinte. E no dia seguinte, quando eu voltar, o metrô está em greve. E aí eu não consigo nem chegar no hospital. Eu penso nessas coisas todos os dias, e por isso que eu fico tão bravo assim. É por isso que eu me insurjo tanto contra essas coisas todas. A gente está dizendo aqui a declaração da prefeitura que as equipes estão completas. Bom, está completa, então está faltando gente. Tem que aumentar essa equipe. Porque o que não dá é para isso acontecer. Os pais levarem os filhos não ter atendimento, as pessoas idosas não ter atendimento. Tira uma penca, um monte desses cargos que fica todo mundo penduricado, de penduricalhos, né? Que ficam lá na Afonso Pena e passa para posto de saúde, pô. Ô Malco Camargos, queria fazer esse mesmo exercício com você. Quando a gente para pensar e realmente cria essa empatia com as pessoas que sofrem, porque pode parecer uma coisa muito distante, né? Mas eu repito, eu tenho certeza que grande parte das pessoas que estão ouvindo agora, elas estão passando por isso, já passaram por isso ou vão passar nos próximos dias. Dá uma certa angústia, não dá não? Sem nenhuma dúvida, Júnior. Nessa cidade, em Belo Horizonte, 75% dos moradores são dependentes do SUS. 75% das famílias dependem dessa estrutura. Então, se a equipe está completa, como diz o prefeito, é claro que tem um problema de dimensionamento da equipe. Basta acompanhar o dia a dia, o tempo de atendimento no hospital. Agora, tem um outro lado que me preocupa muito quando falamos de médico. O investimento de uma família para formar um médico, só de mensalidade numa universidade privada, é de R$720 mil. Esse investimento ao longo do tempo faz com que os médicos achem que estão acima do bem e do mal. E estar acima do bem e do mal, acho que pode escolher quem vai trabalhar. Agora, não vão trabalhar para os 25% que não são SUS dependentes. Quem precisa deles são 75% que dependem do SUS. Então é preciso mudar a mentalidade das famílias, dos médicos e principalmente dos gestores públicos para poder fazer uma boa organização e colocar cada médico em seu lugar. A medicina é, antes de tudo, uma função humana e não uma função de trabalho que busca alta renda, que é muito do que os profissionais de saúde hoje procuram quando escolhem essa profissão. Uma boa explicação, Júnior, abafa uma crise e controla o cidadão. Eu chegando aqui agora, o moço me pediu um implante dentário. Eu falei, aquele amigo, eu não tenho. Mas você anuncia. Eu falei, eu nem conheço o senhor João Paulo Petruccieri, não posso ficar pedindo todo dia. Conversei com o irmão de quem, falei, pelo menos você me escutou, foi embora feliz. Outro exemplo, ontem você viu que os telefones e as redes sociais de Itatiaia enlouqueceram de manhã, porque a prefeitura prometeu cadastrar 3 mil castrações e acabou logo. Aí o cidadão escreveu aqui no YouTube do Rádio Vivo, safadeza, paracutar. Eu falei, não é assim não. Calma, Tiquinho. A prefeitura explicou que em 3 horas acabaram as 3 mil vagas. E a gente aceita. O homem da Zona Norte vai, inclusive, falar hoje no Rádio Vivo de novo. Ô, Júnior, o que mais dói no povo não é só a falta de médico, a falta de conversa.
Falta de conversa é importantíssimo. E falar em conversa, só para a gente falar aqui, ó, a Prefeitura de Belo Horizonte, Eduardo já resumiu aqui, mas diz que o Centro de Saúde lá da Vila Pinho conta com 5 equipes de saúde da família, todas completas, além de 2 clínicos de apoio e um ginecologista. O que o Malco disse, né? Não, tá dando conta, Prefeitura. Passa para 10. Tem que passar para 10, para 20, tem que fazer alguma coisa.